E nós tínhamos parado aqui, né? Ó, pessoal, tem que tomar cuidado porque é o seguinte, ó, tá tendo uma nova cepa de Covid em São Paulo. O pessoal da Faria Lima tá todo mundo já em casa, todo mundo ruim na garganta, tudo detonado, tá tendo que usar corticoide os caramba, tá bom? E a Nirvana também aqui em Valinhos já tá com Covid já, viu? Então tem que ficar atento porque o bicho tá pegando, tem que começar a usar máscara. Atenção, tá bom? Frequentar lugares assim que tem bastante gente, tipo mercado, shopping, etc., tem que parar. E tá tudo bem aí, Yoshi? Eu já peguei esse negócio aí, agora que tô sarando. Nossa. Ficou ruim pra caramba. Sai uns catarros verdes, parece alienígena. Do tipo, gruda e você não consegue arrancar ela. Uhum. E uma tosse seca, desgraçada. Recomendo o pessoal comprar aquele anis estrelado chinês, fazer o chazinho e fazer gargarejo todos os dias. Alivia muito, para de tosser na hora. 3 semanas assim. Nossa. Mas agora já tô melhor. Agora já nem eu consigo. E ó, atividade aeróbica, fazer caminhada para aumentar a vascularização. Fica muito tempo parado, aumenta muito a mucosa. Os mucos, você quer dizer, né? Mucosa É, não, tem os que mucos, andar. né? Isso. Beleza. Entendi. Vamos lá então, quanto ao primeiro. Portanto, deve-se dizer que é conatural ao anjo conhecer a Deus pela semelhança de Deus que resplandece no próprio anjo. Tá vendo? É a mesma coisa com os seres humanos, né? A alma é imagem e semelhança de Deus. Então existe uma espécie de ressonância aí em relação ao conceito de alma presente na concepção de Tomás de Aquino, na lógica tomista, portanto, né? Mas e no budismo? No budismo nós temos essa ideia aqui. É só um minuto, só um minutinho aqui. Só um minutinho que tá me irritando um pouco a luz. Agora sim. Então, nós temos o seguinte, olha. A alma budista, dentro do budismo, tem essa questão de semelhança de Deus? Claro que não, né? Não se tem essa lógica lá dentro. Então, o que que tem lá dentro? São 5 agregados. E fiquei com cara de drogado, peraí. Agora tô voltando, pronto. Então, a alma humana, vamos dizer, por assim dizer, as capacidades intelectivas dentro da mente no Abhidharma budista, e hoje é dia do Abhidharma, né? Vocês viram no calendário tibetano, hoje é dia do Abhidharma, né? A descida do Buda do reino dos 33 deuses. Ele teria ascendido para ensinar a mãe dele. A mãe dele que morreu depois de um mês, mais ou menos, do parto, ele ascendeu para ensinar a mãe dele o Abhidharma. Então, o conhecimento que nós temos do Abhidharma, que seria o conhecimento filosófico, ontológico, epistemológico, psicológico, essa cesta de ensinamento, essa categoria, ela teria sido primeiro ensinada para a mãe. E aí os arhats, os seres realizados, teriam ouvido o Buda e anotado ou memorizado. Nós temos essas duas tradições, né? Esses ensinamentos. E hoje seria o dia que ele estaria descendo dos céus como se fosse uma escada. Não dos céus como na ideia cristã de céus, mas do reino dos 33. Você sabe que o reino dos 33, na cosmologia budista, ele é de mulheres, né? Você já imaginaram um negócio desse? É feito de mulheres. A história da formação desse reino é muito interessante porque diz que era uma mulher que era muito pobre e tinha muita consideração pelos ensinamentos do Buda. E um Buda de eras anteriores, muitas eras anteriores. E ela foi consertar, e ela juntava dinheiro para consertar as imagens rasgadas e quebradas. E as 32 que foram junto com ela começaram a juntar-se, e aí elas se transformaram nas 33 deusas do reino de Triantrinsa, né, que é 33, né? E aí, quando a mãe do Buda morre, ela toma renascimento lá.
E aí o Buda, em função do amor materno, né, ascende até o reino dos 33 e ensina o Abhidharma. E aí o Ananda e os demais arhats falam, oh, mas também ensina pra gente isso, porque isso é muito interessante, a sistematização dos seus ensinamentos. E aí ele desce e ensina também no mundo dos humanos, né? Então, quer dizer, é uma cosmologia muito diferente da cosmologia que nós encontramos no cristianismo. No cristianismo nós temos o purgatório, nós temos o reino dos céus é dividido em 9 níveis, de acordo com um espelhamento, uma aproximação da hierarquia celeste de Dionísio Areopagita, que diz que por revelações místicas ele viu os 3 coros principais, que é Serafim, Querubim e Ofanim, depois Chakot, Mashkot e não sei mais qual lá que é. Então, em outras palavras, dominações, virtudes e potestades, depois principados, arcanjos e anjos. Arcanjos é Malakei Ha-Sarim e anjos é Malakim, né, em hebraico. Então, você tem essa estrutura celestial que é refletida e que quando vocês morrerem e forem para o céu, vocês vão ingressar em uma dessas ordens aí, dependendo da capacidade que vocês tiverem de amar a Deus, etc. Entendeu? Então, por exemplo, é dito que São Domingos de Gusmão é da ordem hoje é da ordem dos querubins. E que São Francisco de Assis e Padre São Pio de Pietrelcina é da ordem dos serafins, entendeu? Isso é tudo uma questão de organização. Quando a gente fala de anjos aqui, significa que os seres humanos, a partir de uma graça divina, eles conseguiriam se tornar meio que esses espíritos celestiais, entendeu? Celestiais porque eternos, né? A ideia de substância separada de Aristóteles continua aí como sendo os planetas, né? Então, e no budismo? No budismo não tem isso, não. Como assim não tem? Não tem. Os deuses são mortais. Todos eles morrem. Todos eles voltam à existência de outra maneira. Então, é um tempo circular. O tempo finalístico que vai da criatura para Deus, no sentido retilíneo de função ou de finalidade, ele é característico da cosmologia cristã. Tá bom? Então não dá para comparar os dois, são sistemas muito distintos. Mas quando a gente trata de religião, normalmente as pessoas dizem, mas qual é o correto? Religião, enquanto determinadora de sentido para a vida, tem impacto dentro da moral e da ética. Ou seja, da convivência prática que nós temos com as pessoas. Vai depender do que você acha melhor aí nesse ponto. Ah, não, mas eu acho que Jesus ressuscitou e ele é o Senhor da minha vida e para lá. Vocês conhecem esse discurso, certo? Então, o melhor é não combinar as coisas. Se você começa a combinar budismo com é, cristianismo no âmbito de lógica da religião, daquilo que dá sentido para a sua vida, o que vai acontecer é que você vai ficar uma pessoa muito confusa. Porque são dois sistemas muito distintos. Um é de filosofia ou teologia natural, lado budista. O outro é de teologia revelada, lado cristão, com uma série de aparatos para tentar justificar aquelas realidades que foram reveladas a partir de Jesus de Nazaré, e mesmo antes dele, a partir de Moisés, e mesmo entre Jesus de Nazaré e Moisés, nós temos os profetas. Então, como é que vai ficar uma questão e outra? Não, não fica, porque o sistema budista não é monoteísta, ele é auto-organizativo. O sistema cristão é o sistema monoteísta, criacional. Uma coisa não tem a ver com a outra. Se você tentar combinar as duas, você fala assim, mas os anjos, eles seriam quais devas? Não dá. Por que não dá? Porque não dá, meu filho, minha filha, não dá pra você... Assim, ó, os 7 níveis acima dos seres humanos na cosmologia budista, os 7 deuses, reino de deuses, dentre eles o reino dos 33, todos fazem sexo. Todos fazem sexo? Sim, todos fazem sexo, tem os mesmos problemas que a gente tem aqui nos mundos seres humanos. Há uma questão de perspectiva antropomórfica aí. Por exemplo, no reino dos 33, ou das 33, você tem homoafetividades. Hã? Tem homoafetividade. No reino de Tushita tem homoafetividade. É muito parecido com o reino do ser humano.
Ah, isso está dentro, sim, está lá dentro dos textos budistas, a questão de como é que lida com isso. Tem prostituição divina também, viu? Não é prostituição divina igual você fala, as prostitutas da deusa Afrodite. Não é isso. Aquilo ali não é prostituição. Não é que não é prostituição, não. Nós estamos falando de prostituição, prostituição, como profissão nos reinos dos devas. Tem! Tem! Ai, não tem, tem, tem. É uma espécie de sociedade que está lá. Tem problema de corrupção política também. Um reino entra em porrada com o outro, desaparece pessoas, desaparece devas, dando, entrando em guerra um com o outro. É uma perspectiva bem antropomórfica, tá bom? Então, não tem a ver a comparação entre uma cosmologia budista e a cosmologia cristã. Não tem a ver. Uma tentativa de comparação entre os dois é perder muito tempo. Mas não é perder tempo, mas é ser considerado na perspectiva da religião, ou seja, né, naquilo que te diz o que é a finalidade da vida e qual o sentido da sua vida perante a sua morte, que não pode ser evitada, uma combinação dos dois vai te deixar bem confuso. Isso não sou só eu que falo isso, não. O Dalai Lama também fala e todo mundo fala, entende? Você pode tomar as coisas como sentido separado. Cosmologia budista de um lado, cosmologia cristã do outro, ver, comparar, entender por contrastes, mas no que tange a religião, que é essa aderência a verdades de fé, tanto do lado budista quanto do lado cristão, ou se for muçulmano, do lado muçulmano e taoísta, qualquer que seja, é aconselhável que você tome uma como referencial para você conseguir tomar decisões. Se você coloca budismo e cristianismo, dois ao mesmo tempo, para tomar decisões, o que vai acontecer é que você vai ficar extremamente confuso nessa parada toda. Ah, então, mas eu sou uma monja, um monge budista, mas eu gosto de ser católico. Não tem problema. Por quê? Porque você tem a tomada do lado da teologia natural budista, mas aí tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado. Como, por exemplo, essa concepção cosmológica. Por quê? Porque se você assume que só tem essa vida e não tem outras vidas, né, e isso é uma postura possível dentro do budismo, como o próprio Dalai Lama já afirmou várias vezes, e outros professores também, que não é necessário acreditar em reencarnação. Né? Você está dentro do espírito do Buda, que é o que? A autossuperação de si mesmo, a superação dos vícios, a autossuperação das aflições. É suficiente para você ser considerado budista, não precisa acreditar em reencarnação. Né? Então, se vocês têm dúvida, olhe no canal da Buda. Tem ali um documentário do Dalai Lama que ele fala isso aí com todas as letras, o pessoal dá risada, ele continua afirmando, com o pessoal dando risada. Ele não dá risada, ele é muito sério nesse ponto. Ele fala assim, olha, é possível essa perspectiva. E eu tenho que dizer para vocês que o Dalai Lama está sendo extremamente budista quando ele faz isso. Por quê? Porque nos textos budistas, nos sutras e ágamas, essa postura está lá dentro. Então é possível? Possível. Mas tem que tomar um certo cuidado mesmo assim dentro dela. Por quê? Porque no momento que você percebe as coisas na perspectiva religiosa, você tem que tomar decisões. Essa tomada de decisão, se você se insere dentro do catolicismo, porque você não quer abandonar a sua tradição, né, cultural, identitária brasileira, então você precisa levar algumas coisas em consideração. Dentre elas você entende a cosmologia budista como uma mitologia, assim como a mitologia grega. A mitologia da cosmologia grega, a mitologia da cosmologia budista. Mas se você assume como realidade de fé, como realidade religiosa, no sentido de tomar as decisões assim por diante, não dá para combinar muito. Se você combinar as duas acepções, você acaba ficando com problemas sérios de tomada de decisão, de referências e assim por diante, certo? Então, tem que tomar um certo cuidado nesse ponto. Mas voltando aqui, a semelhança de Deus que resplandece no próprio anjo, portanto, os anjos são incorpóreos dentro da cosmologia cristã. Na cosmologia budista tem anjo? Não. Por quê? Porque Brahman, na cosmologia budista, é um deus que morre. É uma categoria de seres que existe, mas ele morre. E quando ele morre, o que acontece? Vem outro Brahman. Alguém toma um renascimento lá com o Brahman e toma. Porque tem vários Brahmans, não tem um só. Não, mas na cosmologia védica é um Brahman só. É um Brahman só. É. Mas na cosmologia budista não é? Não. Mas como é que ficou esse negócio? Mas o Buda não é um védico? Não. O Buda ele aparece no contexto védico, na cultura védica, na língua Prakto.
Pali, Sânscrita, mas ele rompe, o sistema dele rompe com aspectos dos Vedas. Tem outros aspectos que estão lá. Você não pode negar. Ah, não, não, ele rompeu com tudo, negou tudo, reformulou tudo. Não, aí é incorreto, hein? Aí é incorreto. Tá bom? Então nós temos que tomar um certo cuidado aqui. Deixa eu só ver o que o Marcelo mandou para mim aqui. Então, mas conhecer a Deus por uma semelhança. Então, pela semelhança que resplandece no próprio anjo. No budismo, no Kamadatta, os seres têm corpo. No Rupadatta, os seres têm corpo. No Arupadatta, os seres não têm corpo. Depende da perspectiva. Porque tem uma perspectiva que eles têm corpo sutil. Tá bom? Então, sempre tem um corpo ligado com a mente. Nunca tem uma mente totalmente desapegada. Quer dizer, depende da perspectiva. Dependendo do tipo de perspectiva da escola do Abhidharma, nós temos os seres ou deuses, que inclui a gente, né, no Kamadatta, os seres humanos, no reino do desejo, Kamadatta. Depois nós temos o Rupadatta, que é o reino da forma. São seres basicamente feitos de luz. E ali é onde está o reino do Brahman. E depois nós temos os seres do Arupadatta, que são seres que não têm materialidade nenhuma, são 4 níveis. E depois não tem mais nada. Volta. É círculo. Certo? E na cosmologia cristã, católica, ser humano, anjo, arcanjo, principado, potestade, virtude, dominação, ó, vai subindo, ó. Trono, ofanim, querubim, serafim, depois, Nossa Senhora. Que? A mulher aqui. Que? Mãe de Jesus está aqui, ó. Por quê? Porque ela é a arca da aliança, né? Ela recebe dentro dela o próprio Cristo, a lei encarnada, né? Então ela é a arca da aliança. Quer dizer, ela está acima dos serafins, então? Acima. Os mais próximos de Deus seriam os serafins, mas ela está acima. A mulher, a figura da mulher. E depois vem a trindade. Então a intermediária aqui é a mulher. A mulher que se torna aqui a intermediária, tá certo? Nessa estrutura cristã. E por que ela é tão desvalorizada? Aí já não tem a ver com religião, né? Aí tem a ver com a instrumentalização política da religião em relação à dominação masculina, né? Aí não tem a ver não com a estrutura que está lá. A estrutura que está lá, a mulher é a principal. Ah, mas você está desconsiderando Jesus Cristo verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Porque se Jesus Cristo é verdadeiro homem, então ele está acima da mulher. Mas não dá para considerar, né? Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, tudo bem, verdadeiro homem, né? Tá, bom, claro que é verdadeiro homem, ele tem o corpo humano, etc. Mas primeiro assunto, ele não nasceu de intercurso sexual entre homem e mulher, de acordo com a cosmologia e estrutura da religião católica e cristã. Então já não é bem ser humano, né? É ser humano, mas não é ser humano. Ele tem carne humana, tem relação, né? Mas não é exatamente humano, né? Então não conta, né? Então a mulher é que, de fato, como ser humano, a Maria, mãe de Jesus, ela de fato veio de intercurso de seres humanos, né? Então ela é o principal, né? A terminação da pirâmide começa em Nossa Senhora, né? Ou Maria, mãe de Jesus, ou Theotokos, a mãe de Deus. Mãe de Deus na acepção humana, né? Porque não poderia ser mãe de Deus na prática mesmo, né? Na realidade mesmo, porque como que ela existiria antes de Deus, né? Essa é uma discussão absolutamente tosca, inútil, mas que um monte de gente do meio neopentecostal gosta de retomar, sei lá por quê, né? É uma questão só de linguagem e um mínimo uma criança de 6 anos de idade conseguiria perceber que é uma questão de atribuição honorífica, né? Então, pronto. Mas conhecer a Deus por uma semelhança criada não é conhecer a essência de Deus, como já o mostramos, certo? Então já vimos que não dá para comparar aquilo que está aqui com a estrutura budista. Por quê? Porque aqui nós temos um Deus que se revela, não é da teologia natural, portanto, e que mostra que tem uma hierarquia celeste a partir de uma revelação gradativa que acontece na Bíblia, no Antigo Testamento,
e que no final nós temos uma relação totalmente distinta, uma característica, um modo de acreditar na realidade que é muito distinto do modo budista. Mas conhecer a Deus por uma semelhança, então aqui voltando para a cosmologia e para o modo de pensar na lógica cristã. Mas conhecer a Deus por uma semelhança criada não é conhecer a essência de Deus, como já o mostramos. Por quê? Por semelhança, você tem um anteparo que é dentro das suas próprias capacidades, da sua própria natureza. Conhecer a Deus diretamente vendo a sua essência pressuporia, no mínimo, uma igualdade com o divino, que a gente não tem porque a gente é ser composto. Composto do quê? Substância e matéria. Substância primeira e substância segunda, de acordo com Aristóteles. Ou seja, nós somos feitos de uma essência e uma qualidade. Né? Então a gente fala substância acidente, nós falamos substância primeira e substância segunda. São basicamente equivalentes. Depois nós temos forma e matéria. Depois nós temos potência e ato. Por fim, já no referencial mais platônico, nós temos ente, que nós somos, é configurado de essência mais existência. Então não tem a ver. Entende? Não tem a ver o quê? A gente conseguir ver a essência de Deus, porque Deus é essência pura, nós não. Então chega até o limite. Agora, Deus pode, como Tomás de Aquino diz, dentro da acepção lógica de que Deus é todo poderoso, ele pode fazer com que você veja a essência dele, mas aí é por uma ação misteriosa, milagrosa, que ele que faz, e aí a gente não tem nada para falar a respeito. Ele pode dar para uns, como pode dar para nenhum, como pode dar para todos. Não tem como controlar ou falar alguma coisa a respeito. Pode, é o máximo que a gente pode chegar. Ou seja, tem potência de. Para nossa concepção, porque Deus é ato puro nesse sistema. Então, se Deus é ato puro, ele tem em si tudo acontecendo sempre no presente de maneira imutável e instantânea. Então, é uma coisa completamente abstrata para a gente chega por meio de uma abstração lógica, mas não vamos nunca ver isso. Né? A não ser, novamente, pegando aquele gancho da lógica cristã, se Deus quiser. Né? Aí muda. Bom, mas conhecer a Deus por uma semelhança criada não é conhecer a essência de Deus, como já o mostramos. Daí não se segue que o anjo, por suas faculdades naturais, possa conhecer a essência de Deus, porque anjo também é coisa criada. Ele também é ente. Ele também é essência e existência. Ele é feito de substância primeira e substância segunda, ou seja, de substância e acidente. Ele é feito de forma e matéria. E ele é feito de ato e potência. Potência e ato. Potência, né? A capacidade de ter várias possibilidades, e ato é aquilo que ocorre na ação de fato no presente, certo? E Deus não é. Deus não é nada disso. Mesmo quando a gente atribui a ideia de Deus como sendo ato puro, essência pura, etc., Deus supera ainda isso. Então, a gente está diante de uma. Ah, tá. E o budismo? O que tem o budismo? O budismo não tem isso. Não tem essas relações lá dentro. Não, mas o Nirvana. O Nirvana não pode ser Deus? Claro que não. Nirvana é alcançável em sua essência por qualquer ser humano, qualquer ser senciente, qualquer ser que tenha cognição. Porque faz parte do âmbito da interdependência o Nirvana. Aqui nós estamos falando de Deus, e Deus não faz parte do âmbito da interdependência. Deus não faz parte do âmbito da criação, por assim dizer. Né? Deus não é composto, não é interdependente com nada. Então Deus não é o Nirvana? Não. Buda é Deus, impossível. Por quê? Porque o Buda é feito de causa e condições. Ora, se o Buda não fosse feito de causa e condições, qual é o ponto do Bodhisattva ficar treinando as 10 perfeições então, para atingir o estado de Buda? Nenhum, porque não existe possibilidade nenhuma, nem da Loiane, nem da Vitória, nem da Natália, nem do Guilherme, nem do Yoshi, nem de ninguém aqui tomar o caminho das virtudes, das práticas ascéticas, etc., e se tornar Deus no final. É impossível. Por quê? Dentro dessa lógica que está aqui, totalmente impossível, porque Deus é substância separada, é essência separada, não dá. Então não ocorre uma transformação nenhuma do ser humano para ser divino, pelo menos aqui na lógica escolástica. A lógica mística funciona de um jeito diferente, a teologia mística funciona de um jeito diferente, mas isso é mais para frente, agora não dá para a gente chegar lá. Tá bom? Então, mas então na teologia mística eu posso chegar a ser Deus, etc. Você pode se dissolver em Deus. Essa é a lógica. O que é se dissolver? Ser totalmente absorvido em Deus. Agora, você vai mudar a sua essência ou não? Eu não sei se chega nessa discussão. Nunca cheguei nesse ponto de ver ninguém falando que muda completamente a essência do ser humano.
Ele continua sendo um ser interdependente. Perfeito? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São dois sistemas distintos. Deus não tem a ver com o sistema budista, tá? Não tem a ver. Substância separada. Ah, mas poderia haver Deus na revelação budista? Supondo que houvesse uma revelação budista, e supondo que Deus fosse se revelasse para o Buda, supondo isso tudo, poderia. Mas não ocorre. Por quê? Porque não tem essa revelação lá. Então eles não conversam? Não, nesse ponto não tem diálogo. Por que não tem diálogo? Porque não dá. Como é que você vai falar de algo que não existe dentro do sistema? Imagina que a Loiane cria um sistema de história. E lá no sistema de história dela não existe a concepção de um neto de Dom Pedro II, chamado Joãozinho. Não está lá dentro do sistema dela. E no sistema da Loiane não tem necessidade de falar de Joãozinho, etc. Por quê? Porque Joãozinho não tem nada a ver. Aí vem o Guilherme e fala assim, no meu sistema ele é fundamentado em cima dos escritos de Joãozinho. E fala assim, vou conversar com o sistema da Loiane. Como? Ah, porque dá para pegar alguns elementos, sem dúvida. Alguns elementos dá, mas o principal, que é a estrutura do com Joãozinho e sem Joãozinho, não vai dar para conversar. Por quê? Porque um sistema tem, outro não tem. Aqui é a mesma coisa. Deus não está no sistema budista. Não adianta ficar forçando a barra. O Buda não é Deus, porque ele é interdependente e é um estado de amadurecimento que todo ser humano alcança por meio de prática. Por meio de conhecimento e de prática. Deus ninguém alcança por meio disso. Você pode se incomodar ao máximo do que você quiser, mas não tem como. É da lógica do sistema, não tem como romper essa lógica no sistema. Para fora do sistema você pode fazer. Ah, eu posso criar um sistema onde tem Buda como Deus? Você vai ser só mais um cara que criou um sistema que já existe. Como assim? Já existe já o sistema messiânico. Tem outros sistemas japoneses que também colocam o Buda como Deus. E coreanos também. Não tem a ver. Chinês hoje também tem algumas novas religiões que estão surgindo lá dentro que o Buda é Deus. E aí? E aí nada, é um sistema distinto. Pertence à tradição budista? Não, não pertence. Pertence à tradição cristã? Não. Pertence ao quê? Uma nova religião que está sendo criada. Tem com a sua lógica própria. Certo? Mas qual é a verdadeira? Isso depende da sua experiência, da minha experiência. Não depende muito vamos dizer assim, da sua experiência racional, da sua experiência sentimental, mas não depende da verdade objetiva. Olhe para o mundo. Diversos povos, diversas religiões, etc. Você não vai conseguir configurar todo mundo dentro do cristianismo, nem dentro do budismo. Não dá. Ah, mas o objeto da minha salvação é Cristo. Ótimo. Assim como um budista japonês poderia dizer, o objeto da minha salvação é o Buda. E o que a gente faz? Convive com a diferença. Ah, mas eu quero converter o japonês para ser cristão. Aí o japonês vai dizer, mas eu quero converter o cristão para ser budista. É inevitável o conflito e aí talvez derramamento de sangue, etc. Por quê? Porque o que está sendo guiado aí não é o desejo de salvar as pessoas. Está sendo guiado, o que guia esse desejo é o desejo de imposição do próprio egoísmo. Porque se a gente tem genuinamente o desejo de ajudar as pessoas, ou então levar a salvação para as pessoas, a gente não tem desejo de imposição. A gente age como Paulo, do lado cristão, que é eu fico fixando tendas, consertando tendas, dando meu testemunho do dia a dia. E as pessoas naturalmente vêm e me perguntam por que é que eu vivo de uma maneira diferente. E aí eu digo sobre aquilo que eu experiencio, certo? Aí se a pessoa quiser também, ela entra, senão ela não entra. É essa maneira mais, assim, consciente de divulgar uma religião. Uma religião divulgada a partir de um embate de egos leva à violência, leva à destruição, leva à morte. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o intelecto angélico é sem defeito. Se o termo defeito é tomado no sentido de privação, como se faltasse ao anjo aquilo que devesse possuir. Vamos, para pensar um pouco. Privação é ausência de bem. Então, deve-se dizer que o intelecto angélico é sem defeito, ou seja, não priva
não é privado do bem como o nosso, ou seja, no anjo não tem maldade, no anjo não tem o mal. Ah, mas como é que teve a guerra no céu e etc? Como que tem demônio então? Como que tem Satã, Lúcifer, Beelzebub, Belial, sei lá mais quem você quiser botar de nome aí, eu não lembro, Legião. Aí como é que aquele filme lá, aquele filme, não sei como é que as pessoas levam aquilo a sério. É, O Exorcismo de Emily Rose. Aí aparece a menina gritando: Eu sou Judas, eu sou Hitler. Você começa: O quê? O quê? Anjo não pode ser humano. Quando morre, a alma humana não vira demônio. Por quê? Porque não dá. Não é anjo. Não é espírito electivo. Não dá para virar capeta. Ah, mas eu vi no escrito de um santo, de uma santa, que quando a alma morre, ela vira capeta. Af! Não vira, dentro da lógica do sistema não dá para virar, isso aí é brisa, meu filho, minha filha. Porque ser humano não brisa, não, é? Santo e santo tá totalmente ausente de brisa, né? Totalmente isento de imaginação. Ai, ai. Então, no sistema, a alma humana não vira demônio. Ah, mas meu amigo é espírita kardecista, ele falou que a alma vai para umbral e depois vira capeta. É outro sistema. Espírita kardecista, embora esteja dentro do cristianismo, não é o mesmo sistema católico que você está estudando agora, é outro sistema. É outra lógica. Ah, esse negócio de lógica tá enchendo meu saco, não quero mais saber de lógica, me poupe disso. Ah, então. Então, bem-vindo à necessidade de aperfeiçoamento do seu intelecto, né? Por quê? Porque a gente precisa entender os outros sistemas. E entender que a lógica não é a mesma, não é uma lógica assim. Se eu pegar um livro espírita, eu vou ler aquilo ali e vou ver uma outra lógica. E vendo essa outra lógica, uma maneira de compor as coisas, onde eu vou chegar com isso? Ao entendimento do que a pessoa entende sobre a vida, sobre os valores, etc. É para isso que serve. É para isso que serve o quê? Ler os livros espíritas, para você entender como é que seu amigo, sua amiga entende a vida, uai. Como é que ela vê aquilo. Ah, mas eu não concordo. Ótimo. Bom. Ah, mas por que eu tenho que ler o livro espírita e ela não pode ler o livro católico? E por que ele tem que ler livro espírita e livro católico e ele não pode ler livro budista? Depende da sua abertura, né? Mas você primeiro deve entender muito bem o seu sistema. Agora, o nosso sistema se aperfeiçoa, nosso sistema, aquilo que nós acreditamos, se aperfeiçoa mediante comparações e contrastes. Se a gente ficar só preso no nosso sistema, a gente fica muito encurtado, fica com as perninhas muito curtas. Se tiver que dar um salto, não consegue saltar nada. Se tiver que subir escada, também não consegue, porque tem perninha muito curta, bracinho muito curto. Então precisa realmente estudar outras formas e lógicas para entender como outras pessoas entendem o mundo de outra maneira. De modo que a gente conheça melhor o modo que a gente acredita que o mundo seja, que a realidade seja. Ah, mas aí você não escapa do individualismo. Mas não dá para escapar tanto assim do individualismo, né? A pessoa continua tendo uma certa autonomia e uma certa individualidade que não pode ser negada, né? Então, conta também isso, né? Então, veja, o anjo não é mais mal, mas quando que o anjo Lúcifer, o capeta, ficou do mal, então? Nós temos dois conceitos que nós precisamos entender aqui dentro. Primeiro é de liberdade, outro é de livre-arbítrio. É diferente uma coisa da outra. Livre-arbítrio é uma questão de escolha entre bem moral e bem ético, ou seja, matar e não matar, roubar, não roubar, e assim por diante. Né? Bater ou não bater em alguém, ofender ou não ofender alguém, né? Contar mentira ou não contar mentira. Então isso está dentro do âmbito da moral e da ética. Em algum momento os anjos tiveram esse teste, e quando esse teste, é assim que a Bíblia coloca, tá bom? A tradição diz que é teste. Eu sei lá se é teste mesmo, mas é assim que a tradição católica cristã diz, houve um teste, e aí Deus se apartou, se escondeu da visão dos anjos, e os anjos tiveram que optar por aquilo que eles acreditam, como seres humanos, né, que a gente vive isso todo dia, o anjo não vive. Né, e aí, e não vive como a gente, não nessa cosmologia. Alguém poderia dizer assim, mas eu não acho que seja assim, eu acho que os anjos são igual, igual a gente. Eles têm que fazer opções em relação à fé deles, e se eles optam a partir do livre-arbítrio pelo mal, pela privação do bem, portanto, eles decaem do estado da graça e se tornam demônios. Certo?
Tem algum problema com esse sistema? Não, ele só não está inserido dentro da tradição. A tradição diz que hoje os anjos não têm nenhuma privação. Anjo só pode ser do bem, certo? Aí alguém pode dizer assim: ah, entendi. Então eu vou invocar São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, São Rafael Arcanjo. E se eu for da igreja da Etiópia, eu também invoco São Uriel Arcanjo e outros arcanjos que vão aparecendo. E eles todos vão me ajudar o tempo todo e etc. Sei lá se eles vão te ajudar o tempo todo. Não sei como é que é a lógica disso. Nós vamos estudar aí no Tratado dos Anjos. Anjo não é para você praticar magia. Eles são seres que pensam por eles mesmos, vão fazer as coisas deles. Então, anjo, como eu disse para vocês, na tradição católica, eles na verdade exprimem funções, não pessoa. São Miguel Arcanjo é um anjo só. Pode não ser, hein? Pode ser uma função. Ah, entendi. É igual o Exu na Umbanda. Ai. É igual, é a mesma coisa. A Umbanda tem matriz cristã lá dentro, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque a lógica é distinta. O Exu pode fazer o mal. Anjo não pode fazer o mal. Lê aí, ó. Se o termo defeito é tomado no sentido de privação, é como se faltasse um anjo aquilo que devesse possuir. Ele não tem. É sem defeito. Ele não tem privação nenhuma. Anjo não pratica o mal. Ah, mas eu li lá no Antigo Testamento que o Miguel Arcanjo apareceu, um anjo que dizem que é Miguel Arcanjo, matou 150 mil pessoas numa noite só. Isso é fazer o mal. A angiologia do Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, não é a mesma coisa que do Novo Testamento. Não é a mesma coisa que a angiologia cristã. Porque passa pela perspectiva cristológica ou cristocêntrica a interpretação de anjos do Antigo ou do Primeiro Testamento. Bom, então é muito diferente. É, mas você só fica apontando que é diferente, nunca vai falar que é igual. É, infelizmente, nesse caso, não dá para falar que é igual de jeito nenhum, entendeu? Então, continua. Mas se esse termo é entendido no sentido de negação, toda criatura comparada a Deus é deficiente, pois não possui excelência que se encontra em Deus. Eu vou repetir pela milionésima vez. Ato puro, essência pura, forma pura. Deus não é igual ao ser humano nem igual ao anjo, ele é totalmente diferente. Não dá para comparar. O que a gente consegue entender é isso de Deus. Não tem nada a ver falar que alguém vê a essência de Deus, a não ser que Deus queira. Agora, é dito que aqueles que adotaram a fé em Cristo poderão ver a essência de Deus por um movimento da graça dada pelo Espírito Santo, podendo, inclusive em vida, ver a essência de Deus, se Deus assim o quiser. Meu, que sistema viajado, alguém pode dizer. É, mas não é menos viajado do que partícula quântica, entendeu? Não, a partícula quântica eu mexo com ela, não sei o quê. Não, é sistema, é lógica também, né? Lógica das possibilidades, né? A quântica trabalha com muita lógica de possibilidade também, né? Então, não é mais nem menos viajado, é só um sistema. Então, quanto ao terceiro, deve-se dizer que o sentido da visão, plenamente material, não pode, de modo nenhum, ser elevado ao imaterial. Olha o que ele está falando. O sentido da visão plenamente material não pode, de modo nenhum, ser levado ao imaterial. Eu vi o demônio atrás da árvore. Que? Você não viu o demônio, não. Eu vi São Miguel embaixo da árvore. Não viu. Por quê? O sentido da visão plenamente material não pode, de modo nenhum, ser levado ao imaterial. Nosso intelecto, porém, como intelecto angélico, estando por sua natureza de certa maneira acima da matéria, pode ser levado pela graça a algo mais alto acima de sua natureza. Pode ser elevado pela graça, ou seja, precisa ter Deus agindo aí dentro de uma maneira sobrenatural sobre a pessoa, para que ela veja um anjo atrás da árvore, um demônio atrás da árvore, entendeu? Agora, só uma pergunta: o que um anjo que é imaterial está fazendo atrás de uma árvore que é material?
Não sei, então, quando nesse sistema lógico alguém vê um anjo ou um demônio, é porque Deus está dando a graça e tem que ser entendida que é para aquela pessoa, dentro do intelecto dela, não pro lado de fora. Ela pode até ver do lado da árvore, mas é porque houve uma confusão de sobreposição entre a capacidade cognitiva dela, a capacidade cogitativa, a capacidade sensível, a capacidade intuitiva, tá tudo meio misturado ali na hora e aí aparece uma imagem sobreposta em cima das outras, a pessoa tem a impressão de que o anjo está do lado da árvore. Não está. Tá onde? Está no intelecto dela. Certo? Então, vamos ficar atentos em relação a isso. Quando fala assim, Nossa Senhora de Fátima apareceu sobre o arbusto. Vixe. Vixe. Não apareceu sobre o arbusto. Apareceu no intelecto daqueles três videntes ali. É isso que a teoria de Tomás de Aquino está falando, pela graça de Deus. E poderia aparecer em cima do arbusto, como poderia aparecer em qualquer outro lugar, porque depende do intelecto de quem vê, não depende da árvore, do arbusto, etc. Não depende. Há algo mais alto acima de sua natureza. Um sinal dessa diferença. A vista não pode, de modo nenhum, algum, conhecer de maneira abstrata o que conhece na existência concreta. De nenhum modo percebe uma natureza a não ser como essa natureza. Ao contrário, nosso intelecto pode considerar de maneira abstrata o que conhece no concreto. Ainda que conheça coisas cuja forma está unida a uma matéria, ele separa esse composto em um e outro e considera a mesma forma em si mesmo. É o processo de abstração que está sendo descrito aqui, né? O mesmo acontece com o intelecto do anjo. Embora lhe seja connatural conhecer o ser que se concretiza numa natureza, ele pode, no entanto, separar pelo intelecto o próprio ser, ao conhecer que uma coisa é ele mesmo e outra seu ser. Ou seja, ele separa essência de existência, né? Ele consegue separar isso. Assim como o intelecto, criado naturalmente, é capaz de aprender a forma concreta e o ser concreto na abstração, por meio de uma espécie de separação, lhe é também possível ser elevado, pela graça, ao conhecimento da substância separada, subsistente, e do ser separado, subsistente. Certo? Então já pegamos mais um. Olha o tamanho da nota de rodapé. Olha o tamanho do bichinho. Aí está o núcleo do problema sobrenatural. Do sobrenatural. Se afirmarmos que a criatura intelectual não tem naturalmente a faculdade de ver a Deus, como teria pela graça? A menos que disséssemos que a graça é outra natureza, mas então não seria mais essa criatura que veria Deus. Aliás, o que o artigo estabelece não é que somente tal criatura é incapaz por natureza de ver Deus, mas qualquer outra criatura também o é. A graça não pode, portanto, em caso algum, ser a natureza de uma criatura. Então a graça não é nenhuma natureza de ninguém, a não ser do próprio Deus. Então, São Tomás responde a essa aporia, fazendo surgir na natureza intelectual, tanto na do anjo como na do homem, uma abertura para o infinito, em seu objeto que só se realiza limitado, finito, ao poder de atingir o universal, ou seja, um valor ontológico por si ilimitado, que em consequência pode se encontrar neste ou naqueles limites, e ao qual, portanto, não repugna ser realizado sem limite algum ao infinito. Esse valor é o próprio ser. Ele só se apresenta limitado em um intelecto criado. Mas podendo apreendê-lo sem limites, esse intelecto se mostra por isso para além do ente limitado, seu objeto connatural, aberto ao ente infinito, aquele que é o ser mesmo subsistente, Deus. Tal abertura que é natural não é suficiente para permitir-lhe, por sua própria virtude, pelo movimento dinâmico do qual ele é o princípio suficiente, sua operação natural, apreender diretamente como seu objeto o ser infinito, isto é, vê-lo, pois já se mostrou que essa apreensão exclui todo intermediário. Contudo, para reconhecer que não é impossível que a onipotente ação divina se exerça sobre ele, basta que o amplie e o eleve ao plano desse objeto sem fazê-lo explodir. O exemplo da faculdade sensível, ao contrário, ilustra isto. Feito para conhecer o objeto sensível em seus limites, incapaz de separá-lo disso, o sentido não poderia sair dos limites do seu objeto sem dissolver-se e deixar de ser.
Isso aqui está muito próximo da estrutura budista do campo da faculdade sensorial, órgão sensorial, objeto sensorial. Né? Contudo, porque a elevação do intelecto criado não poderia, de modo algum, resultar do esforço de superação que proveria dele, porque só pode ser produzida por pura iniciativa divina, uma iniciativa inteiramente gratuita, por consequente, disse e deve-se dizer que ela é dom da graça, porque não adianta. Você vai se esforçar por ver realidades de outro plano, não vai possível, não faz parte da nossa natureza. Quero ver um anjo, vai ficar querendo o poé da vida, não vai dar. Por quê? Porque escapa ao objeto natural, campo do objeto natural dos nossos olhos. Só por graça, um movimento sobrenatural vindo da vontade de Deus que você vê. Senão é alucinação. É uma imaginação sobreposta em cima da sua imagem ocular, que daí, por força de objeto de imaginação, age na sua capacidade cogitativa e cognitiva, e aí você tem uma alucinação, algo que você acha que está lá, mas não está lá. Objetivamente os outros não veem, só você vê. Tá, mas qual é a diferença disso para uma vidente de Nossa Senhora? Nenhuma. Como assim nenhuma? Por isso que a igreja fala assim, meu, a maior parte das videntes não é. Só tem 3 na história. Quais são as 3? La Salete, Lourdes e Fátima. Só tem 3. Mas se você for ver, mas historicamente, tem um monte de gente. Aqui mesmo no Brasil tem uma galera lá na Bahia que fala que vê Nossa Senhora, entendeu? Se vê ou se não vê, não é problema meu. Mas estou dizendo para vocês, como é que você vai julgar um negócio desse? Como que você vai julgar um negócio desse? Pela teoria atomista não dá. É a regra de Jesus, pelos seus frutos vós os conhecereis. Mas nem por isso também dá para julgar. Então, sei lá. Eu não, eu viro, nesse momento eu prefiro virar pirroni, eu sou um pirrorista, né, um pirronista. Suspendo meu juízo e falo, sei lá, meu, fico na tranquilidade, entendeu? Vou para suspensão do juízo, para Epoqué e não quero saber. Ah, tá vendo, não tá vendo, sei lá, meu. Vou fazer minhas coisas, entendeu? Ah, mas é decisivo para a transformação das pessoas. Por quê? Acho que não. Contudo, porque a elevação do intelecto criado não poderia de modo algum resultar do esforço de superação que proveria dele, porque só pode ser produzida por pura iniciativa divina, uma iniciativa inteiramente gratuita, por consequente, disse e deve-se dizer que ela é um dom da graça, a abertura do espírito criado para o infinito. É uma condição de possibilidade desse dom, não é de modo algum seu esboço. Então, não é de modo algum seu esboço, é abertura para a graça, entendeu? Então, acabamos de falar aqui de algo que é completamente assim, disparatinado com a nossa razão natural. É graça de Deus que opera sobre aquele ser, dando para ele uma capacidade que naturalmente não teria. E no budismo, na estrutura do budismo indiano, budismo chinês, etc., o que nós temos é a capacidade natural do ser humano ver devas. Por quê? Porque ele possui em si essa faculdade de visão, assim como eles. Eles estão no mesmo kama dato, na mesma classificação. Então eles veem deuses. Budismo, os budistas, dentro da lógica budista, a natureza dos olhos, ouvidos, assim por diante, é capaz de ver os devas, que não são deuses, como eu falei para vocês, não são deuses semitas. Os deuses semitas não morrem. Esses deuses aqui morrem. Os deuses budistas morrem. Eles são seres compostos que morrem, estão submetidos ao tempo, às paixões, assim por diante. Eles morrem. Então a gente é capaz de vê-los. Né? A gente, quem? Os budistas são capazes de ver. Por quê? Dentro da lógica budista. Né? Por quê? Porque faz parte da mesma natureza. Agora, por que não vê? Porque não está aparecendo. Não, mas eu sinto que eles estão presentes. Bom, ele está sentindo, dentro da lógica da cosmologia budista, a projeção da consciência deles, do desejo, da vontade deles. E a concepção de vontade budista não é a mesma concepção de vontade aristotélica. A concepção de consciência dentro do budismo não é a mesma concepção de consciência em Aristóteles.
A mente budista não é a mesma concepção da mente dentro da lógica da escolástica tomista. Então tem que verificar essas diferenças. Mas tudo que eu estou vendo é que isso aqui é diferenciar, diferenciar, diferenciar e nunca quer unir nada. Perfeito. Unir o quê? Tem que ter compatibilidade. Não tem compatibilidade, não tem nada que unir, não. Tá inventando história para ficar doido. Para ficar doida. Entende? Então, mas você não quer unir todas as coisas, todas as pessoas? Tem que ter unidade entre as pessoas. E nós estamos falando de filosofia, nós estamos falando de teologia natural, nós estamos falando de teologia revelada. Isso aqui não é time de futebol. Não é torcida organizada. Não tem que unir nada, tem que pensar para poder tomar decisões. E esses pensamentos envolvem necessariamente diferenças, né? Não vou ficar dando conselho de papai e mamãe para vocês não, tá bom, né? Vocês já entenderam. Beleza? Então paramos aqui, ó. Artigo 5. Para ver a essência de Deus, o intelecto criado necessita de uma luz criada. Artigo 5. Chegamos aqui no artigo 5. Vimos o artigo 4, chegamos. Para ver a essência de Deus, o intelecto criado necessita de uma luz criada. Então, chegamos aqui e amanhã nós damos uma continuidade para o artigo 5. Mas você falou que tinha epistemologia aqui dentro, não estou vendo tanta epistemologia, estou vendo um monte de papo de anjo. Calma! Nós estamos vendo sobre a relação de Deus e a epistemologia, criatura ansiosa. Daqui a pouco vai chegar no tratado do ser humano, aí você vai ver essas coisas. Oh, ansiedade! Oh, gana por conhecimento. Continue assim, tá bom? Porque você tem mais ou menos aí mais de 5.000 páginas para você revisar agora. Tudo isso aqui, ó. Ó, ó. Pra você ver comigo. Nós estamos nesse volume aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, pra você ver comigo. E aqui, ó, tá a Biblioteca de Autores Cristianos. Aqui tá aqui a Suma Teológica, aqui, ó. Que eu lia quando eu tinha 14 anos de idade. Cheio de notas. Bom, então, mas o que vocês vão ver comigo é esse aqui, ó. Que são os dominicanos aqui do Brasil, tá bom? Aqui. E vocês estão aonde? Então, esse aqui, ó. E ainda nem terminaram esse volume aqui, ó. Então, mantenha a sua gana de conhecimento, tem muita coisa para ver. Mas, professor, eu gostaria que você mostrasse também as fontes do Abhidharma budista, para a gente ter confirmação daquilo que você está falando. Miseráveis, vocês estão com dúvida de mim? Então, na próxima aula eu mostro. Vocês vão ver só. Bom, então eu tenho que mostrar um pouco também, né? Eu vou tentar mostrar isso aí para vocês nas aulas, tá bom? Assim vocês têm certeza de que eu não estou inventando história para vocês, eu não estou sendo um anjo enganador. Bando de, bando de Tomé. Bando de Tomé só botando a mão na chaga mesmo para acreditar, né? Mas isso, por isso que chama Instituto Tomasiano, sabia? Porque é de Tomé, né? Não é de Tomás de Aquino. Bom, mas é isso então. Vamos tirar foto? Tirou, Nayara? Beleza, então. A Loiane também tirou. Até amanhã. Tchau.